Som ok. Ok, muito bem. Começamos um pouco atrasado. 28 de janeiro de 2014, 9h06. Muito boa noite. Aqui é o Júnior da Equipe Trader no auditório mais famoso do Brasil, auditório da ADV-FN. Boa noite, Gustavo. Tivemos um probleminha para começar aqui. Eu acabei acionando o programa antigo que nós já trabalhávamos e não deu certo. Nós estamos aqui com uma nova versão que tem uma qualidade de transmissão maior, acesso a dispositivos eletrônicos, iPad, smartphones e ainda tem uma transmissão wide, com maior qualidade. Pessoal, prazer estar aqui com vocês novamente nessa terça-feira para a gente conversar, trocar informações, aprendizado. Estamos aqui num fórum dedicado ao estudo, dedicado ao conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou o Júnior, cheguei na Equipe Trader faz um ano, a convite do Osney e do Hamilton, que estão aqui, o Osney e o Hamilton, fundador da Equipe Trader, e o Hamilton ainda é agente autônomo da HR Investimentos. Eu sou esse rapaz aqui em primeiro plano, que trabalhei no mercado financeiro durante praticamente 20 anos. Trabalhei em grandes bancos internacionais, trabalhei na área de front office, trabalhei em agência, trabalhei em regional, trabalhei na matriz, tive a oportunidade de trabalhar no Santander em Madrid, tive a oportunidade de trabalhar na recuperação do Banco Pan-Americano, enfim, conheci muito do mundo de finanças e do mercado financeiro. Sou formado em administração de empresas aqui pela Universidade Estadual de Londrina, aqui da nossa terrinha, pé vermelho, aqui do norte do Paraná. E acabei fazendo gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje na qualidade de amigo, na qualidade de facilitador, na qualidade de orientador, para a gente conversar sobre mercado, sobre finanças, sobre empresa. Buscando o que, pessoal? Buscando atingir os objetivos da Equipe Trader. Para quem não conhece, a Equipe Trader é uma escola de traders. Uma escola de traders que nasceu já faz uns 4 anos e tem a proposta de ensinar a pescar e não dar o peixe. Nós queremos desenvolver traders e investidores, pessoas que sejam capazes de tomar as suas decisões e se desenvolver nos assuntos financeiros. Esse aqui é o site equipetrader.com.br. Esteja convidado a acessá-lo e a se tornar um membro da equipe. Nós já chamamos de Equipe Trader porque a proposta é essa, ser a maior equipe de traders do Brasil. Quanto mais pessoas estiver junto, quanto mais estivermos trabalhando em parceria, mais chances de vitórias nós temos. Então você pode cadastrar aqui gratuitamente, sem custo algum, na nossa página. Entre aqui em cadastre, você vai ter acesso à área restrita com diversos materiais, downloads, além de receber os nossos e-mails e os nossos telefonemas para conversar sobre o mercado. Todos os dias, 17h30, o Osney dá aula de análise técnica. Todos os dias ele dá aula de análise técnica. Porque a análise técnica permite isso, né? Ela é bem mais dinâmica. Você tem gráfico de 60 minutos, gráfico de um dia, gráficos de uma semana, gráficos de um mês. Então você tem recursos para trabalhar toda a hora que você precisar. Então todos os dias, de segunda-feira, às 17h30, aqui no site você tem um encontro diário que é conduzido pelo professor Osney. E convido também vocês a fazerem parte do curso de Day Trade. Este curso, pessoal, é somente para aqueles que já têm alguma experiência no mercado. Serve para iniciante? Claro que serve. Ele pode participar. Mas fazer Day Trade, trabalhar Day Trade é para pessoas que já estão com um certo nível de maturidade, que já conhecem alguma coisa do mercado, porque dispõem, primeiro, de tempo. Para fazer Day Trade, você precisa estar na frente do computador durante o dia. De capital, de risco, de tomadas de decisões rápidas. Existe um perfil adequado para fazer day trade. Você precisa estudar para conhecer se o seu perfil é adequado. Então, se você quiser saber mais sobre day trade, vai ser a primeira aula no dia 30/1, já depois de amanhã 29, já no sábado, sexta ou sábado, deixa eu confirmar aqui, perdão, quinta-feira, exatamente, às 20 horas. As inscrições estão abertas, é só clicar e se inscrever. Então, se você quiser fazer um curso com o Osney de Day Trade é já quase a Fórmula 1 do investimento em bolsa de valores através
da análise gráfica, né? Então você tem essa oportunidade. E conheça os nossos cursos que estão aqui à disposição de vocês. Formação de investidores, que é um curso que eu ministro, curso de ações e opções, que é um curso avançado, e um curso de ações para aqueles que estão iniciando no mercado e que desejam aprender. Quem entra no mercado sem estudo, pessoal, 100% de chance de dar errado. Não dá para ganhar no mercado sem conhecer. E também não dá para operar no mercado se você não tiver uma conta em uma corretora. E aí você pode contar com a HR Investimentos, que é parceira da Equipe Trader, e a pessoa do Hamilton Ribas, para abrir sua conta na corretora. Júnior, qual corretora? Depois de muito estudar, o Hamilton optou pela Rico Corretora. A rico.com.vc é o site da corretora, que apresenta excelente relação custo-benefício, uma plataforma muito estável, muito boa, muito dinâmica, intuitiva e assim, acompanhamento das pessoas, atendimento de ponta, de primeira linha. É uma corretora sensacional, não é à toa que fizeram esse triunvirato, né? A Equipe Trader enquanto escola, a HR, agente autônomo de investimento enquanto assessor e a corretora como aquela que recebe as ordens para executar os seus pedidos de compra ou venda. Então estejam todos convidados a participar dessa equipe aqui, Equipe Trader, fazendo o seu cadastro na Equipe Trader ou abrindo uma conta aqui na HR Investimentos. Só lembrem de, ao abrir a conta, mencionar que foram indicados pela HR Investimento para vocês poderem ter acesso a essa assessoria. Se vocês não colocarem isso ao abrirem a conta, não serão vinculados à HR, Agente Autônomo de Investimentos, e não terão acesso à nossa assessoria. Legal, Júnior, tudo bem, gostei. E análise fundamentalista? Não tem nada? Tem só análise técnica? Não, temos sim um blog de análise fundamentalista, que é um blog que a gente prepara aqui toda semana, tem novidades, todo dia tem informações, é um blog que a equipe aqui mantém atualizado. E hoje, inclusive, eu quero compartilhar com vocês uma reportagem que saiu da Infomoney, que está aqui, ó, reportagem sobre o início da publicação dos resultados de 2013. Por que eu quero chamar atenção para este post especial e para que eu quero que vocês deem uma olhada nisso daqui? É justamente a safra de 2013. As empresas vão dizer como elas terminaram o ano contábil e fiscal de 2013. Começa hoje, a primeira publicação já foi feita e é da Cielo, que está prevista aqui ó, nesta terça-feira, 28. Será dada largada na temporada com os papéis da Cielo. É um texto longo, não é um texto curto, foi escrito por várias pessoas, não é um texto meu nem da Equipe Trader, eu estou aqui retransmitindo porque eu achei que é válido para quem quer ter acesso a um resumão de informações sobre o mercado. Ok? Então, se você tem interesse de entender as expectativas de alguns analistas no mercado antes da publicação dos balanços, vale a pena ler esse post. Quem já está cadastrado no site já recebeu por e-mail. Ok? Quem não está, pode se cadastrar que vai receber ou acesse aqui o post. Vou colocar no link da sala do auditório. Ok? Para que vocês, caso alguém queira acompanhar. E vou só mencionar alguns pontos específicos. Aqui ele comenta sobre bancos, resultados fortes mesmo com economia fraca. Anterior a isso ele comentou especificamente sobre a Cielo, né, que começa a temporada. Ainda no mesmo post fala sobre Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e vai para a mineração. Fala de Vale e fala da BRAP 4, que é a holding que administra Vale. Siderurgia, que nós comentamos alguma coisa na semana passada e ficamos de comentar mais um pouco hoje. Aí tem a CSN, a Gerdau e a Uzi Minas. Comentários sobre elas. Comentário de analistas do mercado de diversas instituições, ok? Não necessariamente da Rico. Fala sobre petróleo, aí a Petrobras, a OGX, a HRT e a Queiroz Galvão, que são as empresas aí que fazem parte do setor, e alguns comentários sobre elas. Imobiliárias. Consumo. Ok. Educação. Carne bovina. Papel e celulose. Nós conversamos semana passada sobre Fibria, Suzano e Klabin.
Foi até muito interessante que a gente pôde fazer um comparativo, tendo em vista que nós colocamos todas as empresas no mesmo estudo. E as elétricas, para finalizar, que também é um setor que chama bastante atenção, mas aqui o comentário foi somente Eletropaulo, não temos a Elet 6 neste post, nesta reportagem. Mas vale a pena para quem gosta, para quem quer mais ou menos entender como é que o mercado está esperando, ou o que pensa das empresas, ler este material aqui para se aprimorar. Tá onde, Júnior? Estudos Fundamentalistas, nosso site. Primeiro post do dia, já coloquei o link para vocês acessarem. Quer receber por e-mail? Também é fácil. Precisa de mais um cadastro, né, pessoal? Não está integrado, precisa fazer mais um cadastro. Você entra aqui na opção Vamos manter contatos, inscreva-se. Ao colocar o seu e-mail aqui, toda vez que fizermos um post, você vai receber a informação sobre este post. Muito bem, legal. Proposta da pauta de hoje foi feita por vocês em sala e pelos e-mails que eu recebi durante a semana. Recebi bastante e-mails novamente, agradeço a participação ativa de vocês. Sensacional. Vamos ligar aqui o nossa apresentação. Ok. Hoje aí coloquei algumas legendas para nos ajudarem, para a gente ficar na mesma página. E nós vamos passar aí por uma pauta bem interessante que vocês acreditam vão achar muito, muito saudáveis. Ok? Vou passar pelo chat para a gente poder cumprimentar os que chegaram agora, porque a aula realmente começa às 9h15, é a hora que a sala já enche. Boa noite aí, Sanches, Kleber, importantíssimo fundamentalista. Eu estou olhando aqui agora, pessoal, para a gente não perder a comunicação, estou olhando nosso chat, ok? Para eu acompanhá-los e saber como estamos nos comunicando. Rapidinho, os últimos posts. Júnior, consigo a agenda com a programação de entrega de balanço do quarto trimestre? Sim, consegue sim. Essa agenda eles costumam publicar no próprio site da BMF, eles costumam avisar, ou no site dela mesmo. O prazo acaba em março, um pouco antes da empresa. A empresa decidiu que vai publicar dia 15 de janeiro. Ela tem que avisar com antecedência o mercado que no dia 15 de janeiro ela vai fazer a publicação. Então, nem todos ainda já deram a sua agenda, a sua programação, mas de agora em diante, Ituano, vai acontecer que o mercado todo vai ficar eufórico em querer saber os resultados. Então, vai ser muito divulgado com antecedência quando será o oficial, ok? Aqui o link para acessar o post, para quem quiser, já li, muito bom, realmente é um post muito legal, não foi feito por nós, mas ficou bem bacana. Parabéns à DVFN, pois as alterações realizadas melhoraram muito a qualidade de transmissão. Concordo. Parabéns, Gustavo, e toda a equipe aí. O pessoal tem trabalhado para manter esse auditório motivado, para manter esse auditório cheio. Bastante gente chegou aí, o Francisco, Silval, Leodido, Celso. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hamilton. Olá, meu amigo Hamilton. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo apoio. Matheus, se possível comentar por que BTW subiu 40% no dia seguinte, mais 11%, obrigado. Para hoje eu vou ficar devendo esta, já vou anotar essa informação aqui na minha agenda, porque também fiquei curioso, assim como vocês, também quero saber se tem alguma coisa rolando de BTOW3. Só agora que eu não posso montar esse material, porque não conseguiria levantar, provavelmente é notícia, muito provavelmente são notícias publicadas, que nos impulsionaram o papel. Ok? Vamos estudar, pessoal? Vou deixar o chat do lado para a gente poder se concentrar na aula. Então eu peço paciência de vocês. Caso alguém faça algum comentário no chat, não responda porque agora eu não vou mais visualizá-lo. Ok? Mas o Hamilton está em sala, que nos ajuda bastante, com alguma dúvida, algum comentário, principalmente para abrir a conta na HR Investimentos, para fazer parte do cadastro da equipe Trader, para assinar as nossas newsletters. O Hamilton está aí para ajudar. Ok? Bastante pessoas em sala já. Vamos começar para ser bastante produtivo hoje, que eu preparei um material extenso. Melhor sobrar do que faltar. Concordam, pessoal? Antes de entrar no mérito do assunto de hoje, que é falar de lucros e proventos, hoje é a pauta para mim principal do dia é essa daqui, ó, lucros e proventos, que a gente separou para poder conversar. Ok? Eu tive recebendo algumas consultas essa semana e as consultas eram muito mais voltadas a finanças pessoais do que propriamente a
investimento em ações. Eram muitas pessoas querendo investir em ações, mas antes de investir em ações, você percebia algumas lacunas existentes na estrutura financeira dela. Ou seja, ela estava entrando num lugar, mas ainda não tinha alguns pré-requisitos estruturados para isso. Principalmente quem é iniciante, quem está querendo começar agora a investir no mercado, que está sem apoio, que está meio, poxa, não conheço muito, não sei para quem perguntar, estou com dúvida, quero viver da bolsa, quero fazer day trade, será que eu consigo? Muitas dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso, nos procuram diariamente para conversar sobre isso, e eu quero aproveitar essa oportunidade para já passar por um slide que eu montei hoje com vocês e dizer o que eu penso e o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma estrutura financeira interessante. Não é a melhor, não é a ideal, não é a certa. A gente não tem a pretensão aqui de ser o senhor do conhecimento, de ter razão em tudo no que nós falamos. A gente não é dono da verdade, mas a gente compartilha conhecimento, percepção, experiência, visando o nosso desenvolvimento. Então, pessoal, é um quadro bastante interessante. Eu gostaria que vocês me acompanhassem no raciocínio para que vocês entendessem como é importante a renda variável nas nossas vidas, como é importante a Bolsa de Valores na questão financeira das nossas vidas. Vai ficar bem claro isso quando a gente construir esse quadro. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é sobre finanças e orçamento familiar. É muito difícil encontrarmos famílias que têm um orçamento familiar organizado, que converse sobre dinheiro. Então, esse é o primeiro aspecto que nós precisamos trabalhar. Eu parto do pressuposto que se você está na Bolsa de Valores, se você está investindo em renda variável, você já tem este pré-requisito atendido, você já sanou as questões suas de finanças e do seu orçamento familiar, você já evoluiu neste tema. Ok? Então vamos lá. Então, de certa forma, você já tem domínio sobre questões de juros, de inflação e de impostos. Júnior, por que eu vou estar trazendo esse tema aqui? Eu aplico na bolsa, eu não quero saber de juros. Juros para mim não importa, porque eu aplico na bolsa. Não. Quem aplica na bolsa tem um olho na bolsa e o outro nos juros, porque é justamente os juros que vai determinar o seu apetite para a bolsa. É este balizador que vai definir se nós vamos colocar muito ou pouco dinheiro na bolsa de valores. Então a gente precisa ter um domínio dos juros. A gente precisa entender o que é inflação. Muita gente acha que inflação é aumento de preço, e na verdade tem que pensar que inflação é redução do seu poder de compra. Quem tem 100 mil reais guardados desde 2012 e não fez absolutamente nada com ele, perdeu esse poder de compra, porque a inflação corroeu. Ele pode ter 100 mil reais ainda registrados na sua conta, mas o poder de compra, aquilo que aqueles 100 mil reais compra, é inferior àquilo que comprava há 2 anos atrás, porque a inflação ocorreu. E é o seu primeiro cavaleiro. Mas, assim, existem 3 cavaleiros aqui que a gente tem que domar. São os juros, a inflação e o imposto. O primeiro deles é a inflação. Se a gente não ganhar da inflação, estamos empobrecendo, estamos perdendo recursos. Ok? E depois o imposto, ou impostos, ou tributos. Como dizia Warren Buffett, só tem 2 coisas certas na vida: a morte e os impostos. Então, aquele que ganhou 10% numa operação day trade tem que lembrar de descontar o imposto de renda daquela operação e tirar da sua rentabilidade. Então, ele não ganhou 10%, ganhou menos do que isso, porque os impostos incidiram sobre o seu ganho. Isso vale também para o longo prazo. Então, ter isso em mente é importante para nós sabermos se nós estamos realmente indo bem ou não no caminho financeiro que escolhemos. Se estamos aqui hoje à noite no auditório da DVFN trabalhando com foco em Bolsa de Valores, e é o nosso foco, nós temos que ter isto em mente. Esses outros assuntos têm que estar equalizados, porque se nós não iremos bem na Bolsa de Valores, não há como ter um bom resultado se esses passos anteriores não estiverem bem equalizados. Dito isso, nós podemos dizer que nós temos um tipo de perfil de pessoa. A pessoa pode estar naquele momento endividada. Se ela está endividada, qual é o verbo, qual é a atitude que ela tem que tomar, qual é a ação que ela tem que praticar? Ela tem que sair da dívida. E como é que ela sai da dívida? Renegociando. É isso que seria o mais lógico e o mais correto a se fazer a partir de uma dívida. Você renegociar, ir atrás de uma solução, levantar novos recursos para poder buscar ou uma dilatação do prazo para você ganhar, ou uma carência de prazo para você começar a pagar,
Ou ainda um desconto que seja viável para que você possa quitar aquilo e sair dessa situação de endividado. Então, uma pessoa que está endividada, ela tem como verbo principal renegociar. A atitude dela é renegociar, buscar uma solução. E os dois centros de apoio dela, os dois centros que ela deve focar, é a questão de prazo e desconto. Pode jurar, prefiro caducar e deixar calote, vou usar o nome de outra pessoa. Não é assim que funciona, não é assim que a gente acredita, não é por estas vias que nós achamos que você vai ter uma vida financeira saudável. Até porque a vida financeira está baseada no crédito, e crédito é isso, é crédito. Eu acredito em você. Eu te dou um crédito porque eu acredito. Então, precisando de crédito para investir, para comprar ou para financiar, a gente precisa ter uma boa relação com o dinheiro. As pessoas precisam ter fé em nós, na nossa condução e na nossa capacidade de honrar nossos compromissos. Então, está endividado? Faz parte da vida. Hoje eu conversei com um colega e ele falou abertamente, tem um problema de dívida, mas gostaria de começar a poupar. Excelente. Júnior, mas endividado pagando juros deve poupar? Deve usar a cabeça. Porque até para quitar o financiamento com desconto, ele precisa ter uma certa reserva. Então, ele precisa sim começar a dispor dos seus recursos, começar a guardar os seus recursos. Conseguiu sanar essa questão? Conseguiu sair dessa situação? Ele passa a estar estável. E uma pessoa estável, qual é o verbo que ela deveria praticar? O verbo acumular, o verbo guardar, juntar. Qualquer um, pessoal, que a gente esteja acostumado a usar, que signifique o quê? Fazer com que mais dinheiro pare todo mês, todos os 15 dias, todos os dias ou todos os anos na sua mão. O período depende da sua renda, da sua forma de receita. Mas o importante aqui é realmente reter este valor contigo, é fazer com que ele acumule. Começar a juntar dinheiro. Estando estável, regular as suas despesas e as suas receitas de forma com que sobre recursos e esses recursos fiquem com você. Pode ser na poupança? Não tem problema. Ah, Júnior, poupança eu não ganho nada. Para quem está começando a acumular, não precisa de dar grandes passos no começo. Até porque você não vai fazer grandes investimentos com R$ 100, com R$ 150, com R$ 250. Mas a partir do momento que você acumulou R$ 1.000, opa, já dá para pensar em alguma coisa. 1.500, melhor ainda. 5.000, já vai ampliando o leque de acesso conforme o tamanho do que você acumulou. Quanto mais recurso você tiver acumulado, mais acesso você vai ter. Lembra que eu comento com frequência que dinheiro chama dinheiro e o dinheiro que o dinheiro gera mais dinheiro? É isso que eu quero dizer. Estar com dinheiro na mão e muito dinheiro aumenta suas chances de encontrar oportunidades e aproveitar oportunidades. O que mais, Júnior? Bom, ele tem que se estabilizar de todas as formas. Então, seguro de vida e previdência acabam acontecendo neste momento da sua situação financeira. É a hora que você vai realmente colocar tudo de forma estável. E é aqui eu encontro muita gente investindo em bolsa de valores sem ter uma previdência, sem ter um seguro de vida, um seguro residencial, buscando sim rendimento, mas esquecendo de se manter estável, de proteger. E eu gostaria, pessoal, realmente de chamar a atenção de vocês para esse aspecto, até porque a gente da equipe Trader aqui, nossa equipe aqui, tem como atendê-los nesses serviços também, se vocês precisarem. Não é o foco aqui, mas é importante que vocês saibam, porque faz parte da estrutura financeira de alguém que buscou a estabilidade, ajustar isso. Ah, o Júnior, o endividado não deve ter um seguro, o endividado não deve ter uma previdência? Deve, mas se você colocar em ordem, é primeiro necessário renegociar. Ele vai ter muito mais condições de se desenvolver nesses quesitos se ele não tiver dívidas. Feito isso, nós continuamos o processo de evolução. E agora, com um capital para investir, nós podemos nos chamar de investidores. Qual é o verbo que determina o investidor? Qual é o verbo que nos ajuda a evoluir neste caminho? Nós temos aqui agora que nos conhecer, definir o nosso perfil, definir o perfil do investidor, para identificar o que fazer, como fazer e até por que fazer. Então, qual é o nosso nível de conhecimento? Eu sou uma pessoa que tem um conhecimento básico, um conhecimento avançado ou um conhecimento intermediário?
Isso é super importante, porque isso define o tipo de investimento que eu vou fazer. Porque aqui nós já falamos de investimentos mais complexos, investimentos que a gente tem que usar a cabeça para escolher. Não podemos pegar um tesouro direto de 20 anos e colocar para uma pessoa que quer comprar um apartamento em 5. E nem o inverso, pensar em alguém que quer se aposentar e está no começo de carreira e dar um título que vai vencer em 2, 3 anos. Não podemos levar alguém para operar no mercado de opções se a pessoa não tem sangue frio para trabalhar com aquele tipo de estratégia. Então, conhecer você, conhecer seu nível é importante para definir aonde você vai investir. O que mais precisamos saber? O que mais precisamos conhecer? O montante. Que montante você vai aplicar? Por quê? Alguns produtos financeiros só são acessíveis acima de determinados valores. Por exemplo, um investidor dito hoje como qualificado é alguém que pode investir em algum determinado ativo acima de 300 mil reais. Então, se uma pessoa quer comprar algum determinado ativo que vai ser lançado na bolsa como investidor qualificado, é no mínimo 300 mil reais. Esta pessoa tem acesso a produtos que quem estiver com menos de 300 mil reais não terá acesso. Aquele produto específico ele não terá acesso. Exemplo, se não me falha a memória, o lançamento das debêntures que a Vale está fazendo agora por estes dias. Ela é destinada a investidores, pessoas físicas sim, mas somente aqueles que são qualificados, ou seja, somente acima de 300 mil reais. Da mesma forma, alguns fundos de investimento, a sua entrada é no mínimo de 50 mil, de 60 mil, de 100 mil. Tem operações mais baratas, mais em contas? Claro, o Tesouro Direto é uma super em conta, a poupança não tem valor nenhum, você pode colocar 2, 3, 4, 5 reais, 10 reais. Mas conforme for o seu montante, você vai tendo acesso a mais produtos. Ok? O que mais, Júnior, a gente precisa para poder definir o nosso perfil? Prazo. O prazo que você precisa do dinheiro, prazo do seu projeto, prazo que você tem para acumular, prazo que você vai resgatar, quantas vezes você quiser fazer isso, curto, médio e longo prazo, para definir ainda o que fazer com o dinheiro. Vejam que até nós chegarmos aonde nós estamos, a gente tem um caminho a seguir. Se você que está ouvindo esse bate-papo agora, está ouvindo esta conversa, está prestando atenção nesse slide e está falando, poxa, tem algum furo na minha que eu não cuidei disso? Não tem problema. Ninguém aqui, pessoal, é difícil alguém ter coberto todas essas esferas 100%. Volta e meia você vai encontrar alguns pontos que, poxa, eu não trabalhei bem, eu ainda não estou... eu ainda não sei realmente qual é o meu nível de conhecimento, eu ainda não sei com qual montante estou trabalhando, ou se o meu montante está adequado ao meu produto hoje, não tem problema estar com furo. Um checklist, uma visão como essa, é para ser visitada várias e várias vezes, para a gente rever e buscar aprimorar. Se eu não estou bem, eu consigo, através dessa autocrítica aqui, dessa autoavaliação, saber os pontos que eu preciso atacar. E aí buscar o quê? Estar com a minha vida financeira equilibrada. Porque investir na bolsa é um pedaço da sua vida financeira. O que mais, Júnior? O que mais? Uma coisa super importante. Objetivo. Quem poupa dinheiro, acumula dinheiro, junta dinheiro pelo dinheiro somente, vai ter problema de desempenho. Não vai conseguir gerar um desempenho acima da média. Objetivos é que fazem a gente atingir resultados acima da média. É eles que nos dão motivação, que nos dão garra, que nos dão força para irmos além. Então, saber para que e quando utilizaremos esse dinheiro, esse recurso, ou para que o esforço é super importante. A motivação vem daqui. O aspecto emocional do dinheiro, do sacrifício, ele vem daqui. Por que eu vou abrir mão daquele cinema? Ou por que eu vou abrir mão daquele carro mais novo? Por que eu estou abrindo mão de uma casa hoje mais confortável? Lembrei-me. Porque eu vou fazer uma viagem para a Europa, porque eu vou abrir o meu negócio, porque eu vou pagar a faculdade do meu filho, porque eu vou abrir um consultório, porque eu tenho algo muito mais importante para entregar no futuro do que este meu consumo imediato. Então eu consigo abrir mão em função dos meus objetivos. Então o investidor precisa ter em mente quais são os seus objetivos. Estou investindo na bolsa por quê? Para ganhar dinheiro. Tá bom, ótimo, parabéns. E para que você quer ganhar dinheiro? Porque tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Gente, para ganhar dinheiro, a gente trabalha.
Sua camisa todos os dias, nem tanto, né? Nem precisa suar a camisa, de modo uma força de expressão. Mas é importante um certo grau de dedicação, de empenho, para que a gente consiga ter o resultado. Então, isso daqui faz com que nós nos motivemos. Quando você investe esse dinheiro, você quer aumentar seu patrimônio, ele tem que ter um objetivo, esse patrimônio. Ah, eu quero chegar a R$ 1 milhão em investimentos. É um objetivo. É um objetivo dele por ele mesmo. Mas se isso te motiva, beleza. Acelera nessa direção para que você tenha sucesso. Afinal, é para isso que a gente está conversando hoje. Para garantir que você tenha acesso à informação que ajude você a trilhar o seu caminho. E aí eu posso pensar em renda fixa e renda variável. Em renda fixa eu posso falar em títulos públicos e títulos privados. Em renda variável, eu tenho que me apegar a uma coisa chamada gerenciamento de risco e de custos, porque isso fica totalmente ao encargo de quem está executando na renda variável. E aí eu posso apelar pela análise fundamentalista e pela análise técnica. Então vejam, pessoal, aonde nós estamos dentro de uma estrutura de pensamento financeira. Nós estamos aqui estudando análise fundamentalista, estudando os conceitos das empresas para escolher investimento em renda variável, mas nós temos um leque de assuntos gigante para serem abordados e discutidos. Então, se nós estamos aqui hoje, eu parto do pressuposto que a maioria dos itens anteriores já estão resolvidos. A gente não tem uma séria deficiência, um sério déficit nesse tipo de assunto. Poxa, Júnior, não, eu acho que eu estou aqui, mas eu preciso de mais conhecimento. Tenho que sair daqui? Não necessariamente. Ah, mas eu estou em renda variável, eu vou voltar para trás? Não necessariamente. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós só precisamos ter, é como se tiver um mapa e uma bússola. Se achou, se localizou, ok. Vamos então, estou aqui, Júnior, estou aqui, já me achei. Estou com isso aqui bem dominado, gerenciamento de risco? Ainda não. Vamos focar isso aqui então. Primeiro passo, gerenciamento de risco. Então vamos atacar gerenciamento de risco. Por quê? É o mais próximo de você hoje que está aqui trabalhando ou na análise técnica ou na análise fundamentalista. Dominou o gerenciamento de risco? Comece a andar de trás para frente. Então entenda mais de renda variável e de renda fixa. Monte o seu perfil de investidor. E se eventualmente tiver alguma questão aqui atrás de seguro e previdência para acertar ou alguma coisa para renegociar, vamos voltando e renegociando. Ah, ainda não domino o assunto juros e inflação? Vamos dominar o assunto juros e inflação. O ponto é, precisamos ter este domínio não para cumprir tabela, mas porque senão o resultado que você conseguir aqui em renda variável vai ficar sem nexo. Vai ficar sem sentido. Se você ganhou dinheiro aqui, mas sua vida financeira não teve um salto, não teve uma evolução consistente, porque outras variáveis não estavam sendo levadas em conta. Então eu dediquei este começo de aula aqui para vocês falando sobre finanças antes de entrar nos estudos, pessoal, por conta dos bate-papos que eu tenho ouvido aqui na empresa, por conta das pessoas que a gente tem atendido e das dúvidas que a gente tem recebido. Que às vezes, por mais que a gente queira achar uma solução para todos, se a gente não conhecer o perfil, e é difícil a gente conhecer o perfil em uma ligação, se a gente não conseguir fazer uma boa avaliação, a gente não consegue dar uma boa orientação. Okay? A gente não consegue levá-los para o melhor caminho. Cada um aqui tem que ajudar a si mesmo nas questões financeiras, ou seja, se conhecer, conhecer os produtos, conhecer o mercado, para fazer as coisas com consciência, com conhecimento. Tudo bem? Tiver dúvida, pessoal, por favor, aquela de sempre, né? atendimento@equipetrader.com.br. Vou até colocar aqui atendimento@equipetrader.com.br. Se tiverem qualquer dúvida, manda um e-mail para nós. Essa consultoria aqui de finanças pessoais é totalmente patrocinada pela HR Investimentos, pela preocupação que ela tem não só com aspectos de investimentos na bolsa, mas com os aspectos
de sustentabilidade, das pessoas estarem ganhando dinheiro no longo prazo. É muito comum as pessoas ganharem dinheiro no curto prazo ou até perderem e saírem do mercado. A renda variável complementa todo um exercício do investidor, um exercício de enriquecimento. Ok? Muito bem. Vamos avançar agora e eu quero comentar alguns dados que dão base para esses slide que eu mostrei para vocês. Talvez seja difícil de ler o texto que está aqui, mas eu posso enviar por e-mail se vocês desejarem, mas são uma pesquisa que foi feita sobre o comportamento financeiro. E eu vou fazer uma leitura muito rápida, só chamar os pontos principais. Por exemplo, apenas 18% dos entrevistados têm bom conhecimento sobre finanças pessoais. Menos de 20% das pessoas dominam finanças pessoais. O chefe de família tem parcial ou nenhum conhecimento sobre finanças da casa em 86% nas famílias com rendimentos entre R$ 1.300 e R$ 3.000. Ou seja, o chefe da família tem parcial ou nenhum conhecimento sobre finanças da casa. Nós estamos incluídos nessa estatística, de alguma forma nós aparecemos aqui. 76% desses chefes de família quando a renda é acima de R$ 3.000. Cai um pouco, mas é um número alarmante de pessoas que não têm o domínio completo das suas finanças. Quase 70% daqueles que têm baixo ou nenhum conhecimento pessoais terminam o mês no vermelho ou no 0 a 0. Esse resultado recua para 29% para aqueles que acompanham suas despesas. Vejam, quem não acompanha, 70% pode terminar no 0 a 0 ou no vermelho. Quem acompanha inverte, 70% tem um desempenho melhor. Apenas 30%, 29%, que aqui aparece, tem um desempenho ruim. Então, acompanhar as suas finanças é extremamente importante para o seu desempenho financeiro como um todo. Não vai sobrar dinheiro para você investir na bolsa se você não cuidar das suas finanças. Acho que é essa a mensagem que eu quero dizer para vocês. Quero investir, mas não tenho dinheiro. Está faltando trabalhar as partes outras variáveis da sua vida financeira. Vejam aqui, descontrole. 36% sabiam um pouco ou nada sabiam sobre contas regulares que deveriam pagar no mês. É um número muito alto. 40% dos entrevistados declararam não ter informações exatas sobre a renda. 40% não sabia exatamente quanto ganhava. Falta de controle. Você não consegue dimensionar seus gastos se você não conseguir dimensionar seus ganhos. 38% dos entrevistados informaram que às vezes ou nunca avaliam a sua situação financeira antes de adquirir um bem. 38% tomam uma decisão sem saber se podem arcar com aquela decisão. É um número alto de comportamento financeiro inadequado. 55% dos entrevistados não conseguiram se manter por mais de 3 meses em situação de dificuldade. Ou seja, com o tempo de realocação do mercado de trabalho é de 7 meses, esse resultado é preocupante se houver um tropeço no emprego. Se você perde o emprego e você tem 3 meses de problema para resolver, você pode provocar uma situação de realmente entrar em inadimplência. Então, são números que eu trouxe para vocês de uma pesquisa mostrando que o nosso problema financeiro, nosso problema com finanças, nos priva de acessar, de enriquecer e de conseguir um resultado melhor nos nossos investimentos, na nossa gestão do nosso patrimônio, dos nossos recursos. Qual é o foco de hoje? Lucros e proventos. Lucros e proventos. Foi um pedido da semana passada e acompanha, porque nós fizemos um estudo em 2 finais de semana que eram demonstrativo de resultados do exercício. Foram 2 semanas que a gente trabalhou fortemente os demonstrativos de resultados do exercício. E essa semana a gente vai fazer um exercício focado na memorização desses conceitos, da mesma forma, ou muito parecido, só que agora utilizando a variável lucros e proventos. Tudo bem? Vou passar rapidamente pelo chat para ver como estamos. Legal. Aí o Hamilton postou mais informações sobre renda fixa, LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB e debêntures. Acesse como aplicar na bolsa. O site ficou bem legal. O Hamilton fez um trabalho de consolidar bastante informações ali para quem quer conhecer um pouco mais de outras opções de investimento além da renda variável, para complementar a sua estratégia financeira.
Estou em renda variável e renda fixa. Me inspirou a fazer uma faculdade em gestão financeira. Muito interessante, muito legal. Ah, dúvida operacional. O Hamilton está à disposição, pessoal. Ok, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Auditório bem tranquilo. A aula não começou, ainda não chegamos na parte das empresas, né? A parte que dá um pouquinho mais de polêmica. Então agora está super tranquilo. Vou voltar para a aula e vamos continuar aqui com o foco de hoje, que é lucros e proventos. Nós já passamos aqui pela pauta de finanças que eu tinha reservado para a gente conversar. Bem, vamos lá. Lucros. O que se pode fazer com lucros? As empresas geram lucro. Então, acredito que do último exercício que nós fizemos do nosso DRE, em que nós mostrávamos as receitas que entravam, todos os custos que a empresa acarreta, que ela tem para poder gerar aquela receita, as despesas administrativas, as despesas financeiras, as despesas tributárias, as participações, e aí sobrava o lucro, ou seja, quanto de dinheiro sobrou para o dono da empresa ou para a empresa em si depois de todo o trabalho que ela teve. É isso que ela busca. As empresas que estão com capital aberto na bolsa, o objetivo delas é gerar lucro. Nenhuma delas é uma entidade sem fins lucrativos. Todas são entidades com fins lucrativos. Ah, bom, lucro para quê? Tá bom, tirei o lucro, o que eu posso fazer com ele? Vamos lá, simples assim, para a gente não perder conceitos. Eu posso abater prejuízos anteriores. Vim trabalhando no prejuízo, os lucros que chegaram agora, eu vou abater os prejuízos anteriores. Eu tenho que compor reservas legais e estatutárias. Existem reservas legais de contingência ou estatutárias, que o próprio estatuto pede que essas reservas existam até um determinado limite máximo dos seus lucros, para N situações. Eu posso distribuir parte do lucro na forma de dividendos. Cumpri todos os requisitos anteriores, estou com tudo em dia, eu posso distribuir esse lucro em dividendos. Aqui, muita gente está super ligada. Super ligada. Opa, dividendos eu sei o que é. Então, dividendos é uma parte dos lucros que foi distribuída. A outra parte, ou todo ele, pode vir a ser investido na própria empresa. Eu reinvisto através do aumento do meu patrimônio líquido. Compro mais máquinas, eu reformo uma máquina, eu posso fazer um programa de investimento, eu posso fazer um programa de gestão, um investimento em marketing, enfim. Eu posso dar estas destinações básicas ao meu lucro. Qual que nós gostamos mais enquanto investidores? Qual seria? Júnior, dividendos. Essa seria a resposta mais óbvia e mais comum para todo investidor. Eu quero dividendos. Mas, pessoal, quando uma empresa reinveste seus lucros, ela abre mão de dividendos presentes para garantir dividendos futuros. Então, você ser sócio de uma empresa que está gerando lucro, está fortemente reinvestindo em projetos que vão gerar novos resultados no futuro, pode ser uma boa chance de você entrar numa empresa dessa pensando no resultado futuro, nos dividendos futuros. Então, o mais básico, qualquer um responderia, eu quero que os lucros sejam distribuídos. É óbvio, eu quero dinheiro na mão. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas eles estarem reinvestidos é muito saudável para a empresa. É muito interessante para a empresa. Não é ruim. Vejam que a Crote reinvestiu muito do resultado dela continuamente e vai passar a distribuir, já está distribuindo, mas deve passar a aumentar a quantidade de lucros a distribuir agora, em função dos resultados que cresceram bastante. Então é uma estratégia que nós precisamos observar. Ok? Lucros. Os lucros que podem ser distribuídos na forma de dividendos, eles também são chamados de proventos. O que é um provento? É um pagamento, é uma remuneração que a empresa dá. Quais são os proventos mais conhecidos? O em dinheiro, que são os dividendos, que nós acabamos de comentar, e os juros sobre capital próprio. Ela paga o acionista, ela paga o investidor, mas ela não paga com lucro, ela paga com uma despesa, chamada juros sobre capital próprio. Os dividendos são isentos de IR, porque quem paga o IR é a pessoa jurídica. Já os juros sobre capital próprio não incide IR para a empresa. Quem paga o IR do juros sobre capital próprio somos nós acionistas, somos nós investidores. Então, este aqui tributariamente é bom para a empresa e é ruim para nós.
Esse aqui, tributariamente, é melhor para nós e é ruim para a empresa. Nós somos sócios da empresa, então fica elas por elas. Mas existem outros proventos que acontecem e que não são muito comuns, que é o bônus de subscrição, o grupamento e o desdobramento. Tudo bem por aqui? Então, temos os lucros, dos lucros temos os proventos, e serão essas variáveis que nós vamos prestar atenção nas empresas que nós escolhemos para poder analisar hoje. Ok? Estudar. Qual eu trouxe aqui? Bradesco. Júnior, por que você trouxe o Bradesco? Você mesmo disse que tem dificuldade de avaliar banco por causa da questão da Basileia, da provisão, que as variáveis que você sabe como tem que avaliar, você ainda não conseguiu montar uma estrutura. Então, trouxe o Bradesco porque o Bradesco tem uma coisa interessantíssima quando se fala de proventos. Eu não sei se vocês sabem quantas vezes por ano o Bradesco distribui proventos. Será que alguém tem ideia de quantas vezes por ano o Bradesco distribui proventos para os seus acionistas? Não vale correr no Google, não vale correr no site da BMF e olhar. Tem que lembrar, tem que ter uma ideia aí de cabeça. Então vamos lá. Bradesco, uma companhia aberta, tem dois códigos, BBDC3 e BBDC4. A cotação de hoje, às 15h36, era 26,73. Ok? E é uma instituição financeira. Cotação da ON e da PN hoje, naquele horário, uma oscilação de 1 e de 94 centavos. E eu já olhando aqui para o chat, vejo várias respostas completamente corretas. Corretas. 12, 12, 12, 12, todo mês. Todo mês. Muita gente aí já foi, conseguiu a informação e já compartilhou aqui conosco. Exatamente. Vamos passar a página aqui e vocês vão ver que o Bradesco paga todo mês juros sobre capital próprio e pagou dividendos uma vez no ano de 2013, em fevereiro, e fez aí em junho, fez 3 distribuições, ó. 3 distribuições só no mês de junho. Faltou julho ali, percebe-se que ele não fez, né? Então, é uma empresa que remunera o acionista rapidamente. Rapidamente. Júnior, e os valores? Os valores são pequenos. Aqui estão os valores em centavos das ordinárias e aqui estão os valores em centavos das preferenciais. Júnior, aonde você pegou isso? Estas informações estão no site da BMF Bovespa. BMF Bovespa, lá na questão de eventos corporativos. Bradesco. Ok, Bradesco Leasing não, Banco Bradesco. Aqui é o segundo item. Vejam aqui, eventos corporativos. Estão aqui no site da BMF Bovespa. E aqui temos os proventos em ações e os proventos em dinheiro. Eu peguei só do mês de... Perdão, peguei só do ano de 2013, mas aqui tem desde... Olha o tamanho dessa listagem, pessoal. Desde 99, 2000. Então, uma prática recorrente do banco fazer distribuições com frequência de proventos. No caso, juros sobre o capital próprio e dividendos. Chegou até a pagar dividendos mensal em algumas ocasiões. Júnior. E agora? Já tem essa informação de quanto ela distribuiu. Foram alguns centavos. Sei que ano foi. O que isso me ajuda? Pessoal, para a gente entender mais ou menos qual é a remuneração deste valor que ela está distribuindo frente ao valor da ação, nós somamos tudo isso, somamos toda a distribuição dela do ano. Okay? Eu somei aqui, o resultado está em vermelho na parte de baixo. Não sei se é possível vocês acompanharem e verem com clareza, mas 80 centavos e 88 centavos, ok? Tenho a cotação do papel aqui, o último de referência. E com isso a gente consegue calcular o que foi pago de dividendos em termos percentuais. Eu pego o menor valor e divido pelo maior valor. Pego os centavos e divido pela cotação. Então eu tenho que para ON
foram pagos 2,7% em um ano, e para a PN foram pagos 3,33% em um ano. Só isso, Júnior? O Bradesco, uma empresa que paga mensalmente, só remunerou o acionista em 3,33 e 2,7, dependendo da ação que a pessoa deteve durante um ano. Não é muito pouco, Júnior? Sim, se você falar em termos de proventos em dinheiro, realmente foi pouco o resultado. As pessoas procuram até uma referencial maior, ok? No entanto, ela fez também bonificação no mês de março, com negociadas até 25 de março, em 10%. Ou seja, quem tinha ações ganhou 10% a mais de ações. Então, pessoal, só nessa bonificação foi 10% no ano, mais os dividendos que a pessoa recebeu, que é o slide anterior, pode ser 3 ou 2,7, algo em torno de 13% foi o rendimento anual em proventos que o Bradesco deu. Não apenas o yield dele, os dividendos yield, mas de forma geral os proventos que ela teve. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses elementos. Quem olhasse somente os juros e os dividendos, não acharia o Bradesco interessante. Mas com a bonificação já fica muito interessante. Mas e a bonificação? Ele faz todo ano? Não faz todo ano. Mas tem uma frequência que vale a pena a gente observar. Em 2003 ela fez, em 2010 fez, em 2009 fez também. Em 2008 fez de 50%. Olha só quem tinha ação em 2008. 50% de bonificação. Impressionante. Bonificação de 100% em 2005. Então vejam que é uma empresa interessante para um acionista de longo prazo, respeita o acionista, empresa sólida, uma empresa que nós já sabemos que é sólida, tem uma presença nacional interessante. E sobre o aspecto de lucros e provento, ela passa a ser extremamente interessante, juntando tanto a bonificação feita em ações, quanto a bonificação feita em dinheiro. Legal? Muito raro encontrarmos assuntos sobre isso. Muito raro encontrarmos pessoas discutindo isso e falando sobre isso. Ok? Então, acho que é bem proveitoso, bem válido para vocês, como um conhecimento a mais, para ajudar na tomada de decisão, mais uma variável a ser levada em conta. Lembrando que este é o aspecto que eu quero trazer aqui. Não é somente olhando duas variáveis que nós vamos tomar decisões. Nós vamos tomar decisões olhando essas variáveis e outras variáveis. Então, nós já olhamos o DRE, agora nós estamos entrando em lucros e proventos. Numa próxima oportunidade, eu vou trabalhar endividamento. Depois, nós podemos trabalhar análise setorial. E tudo isso vai sendo ferramenta para você tomar decisão para a escolha do papel, para você se familiarizar com o papel. Eu gosto mais desse papel ou gosto menos desse papel. Então, através desses filtros, através dessas ferramentas, desses indicadores, você vai podendo escolher eles. Tudo bem? Então, fechando aqui, proventos do Bradesco, em 2013, 12,7 e 13,33 se juntar as duas formas de proventos. Vamos avaliar algumas empresas, ressalva que estamos estudando apenas algumas variáveis que não são suficientes para a tomada de decisão. Vou novamente passar pelo chat e aproveitar a oportunidade para convidá-los a fazer parte da equipe Trader, para convidá-los a fazer parte da HR Investimentos, assessorado aí pelo Hamilton Ribas, que está na sala aí nos ajudando. Você precisa de uma corretora, não tem como operar no mercado sem uma corretora, então vale a pena você dar uma oportunidade para o pessoal aqui da equipe atendê-lo. Tenho certeza que você vai gostar muito da galera. Outras informações que o pessoal em sala contribuiu com a gente. A Eternit garante 0,20 ao mês. A Eternit é por trimestre e garante 0,20 ao mês. Já é uma empresa que paga dividendos com um critério que pode chamar a atenção dos investidores. E o preço da ação nesse período valorizou? Não valorizou. Não valorizou porque eu fui olhar o preço da ação, ele não valorizou. Nós temos um mercado andando conforme as características de curto prazo, conforme a ansiedade do mercado, que nem sempre
está conectada diretamente aos fundamentos. O mercado não raramente desconecta dos fundamentos ou exagera com relação aos fundamentos. E no caso da ação, se você olhar, valorização de papel não teria sido um bom negócio. No entanto, mesmo em queda, a pessoa teve uma queda na parte, vamos dizer assim, de não foi o ganho de capital, não teve o ganho de capital, ela teve sim ganho enquanto dono da empresa, enquanto sócio da empresa. O papel vai valorizar novamente? O mercado vai dizer isso. É difícil pensar num Bradesco menor daqui 5 anos. É difícil pensar num Bradesco menor daqui 10 anos. Agora, tudo pode acontecer neste caminho, né? O Itaú também distribui dividendos mensais. Obrigado pela contribuição. TBLE e CEMIG são as tops. Já uma das duas já está aqui com a gente. Ó. Vou mostrar agora na sequência. Vamos lá? Muito bem. Agora vocês vão ficar naquela região que vocês estão acostumados, né? Aquelas que vocês mais gostam, aquela que vocês mais estão familiarizados, que é onde nós mostramos alguns números e discutimos algumas empresas já conhecidas. A relação de empresa que nós vamos passar hoje aqui é esta que está aqui no canto. Ok? Fiz uma relação aqui e vamos tranquilamente, se a gente não passar por todas hoje, deixamos para a semana que vem, não há problema, mas vamos observar pelo menos esses dois critérios. Quais critérios nós estamos avaliando, Júnior? O lucro e os proventos. E aqui eu marquei quais foram os dividendos que foram pagos, ou seja, tudo que ela pagou frente ao valor do papel hoje. No passado poderia ser outro, mas frente ao valor do papel hoje, quais foram ou quais seriam os dividendos daquela empresa. Então, qual é a história que nos conta? Lucro acumulado, anualizado, lembrando que é sempre a soma de 4 trimestres, cada barra dessa, ao longo de 2008. Em verde, os proventos e em azul, o lucro líquido, resultado positivo gerado pela empresa. Esses gráficos, vocês já devem ter reconhecido, nós retiramos do site Fundamentos, pela facilidade que ele colocou essa informação, o provento do lado do lucro. Isso ajuda bastante a gente ver uma empresa lucrativa e que distribui o lucro na medida em que ganha dinheiro, ou seja, deixa o sócio feliz. Qual é o ponto aqui que chama atenção no Daicoval? 1, 2, 3, 4 trimestres que o lucro vem em queda e os proventos em queda. Não sei como está o papel, se está estável, alto ou não, mas os resultados que eles vieram mostrando nos últimos exercícios são resultados que estavam estáveis e agora entraram em queda. Então chama atenção no sentido, quando houver um ajuste, quando houvermos uma movimentação, que a gente perceba que a empresa está retomando o crescimento da lucratividade, pode nos incentivar a vir com a empresa, porque ela tem um histórico, e não é pequeno, a gente tem que respeitar isso, de anos pagando proventos. Ah, Júnior, mas isso toda empresa faz? Negativo. Nem toda empresa tem esse hábito saudável de pagar dividendos. Ok? Daicoval. E é uma relação que a gente conseguiu aqui na DVFN. Paraná Banco, mais um banco médio, né, chamado no Brasil de banco médio. Teve um salto gigante em um momento da vida dele aí, que ficou anualizado, refletiu bastante, mas se a gente desconsiderar isso, teria um crescimento orgânico, não sei se orgânico, mas um crescimento dentro de uma linha que já mostrada no passado, estável hoje, a gente percebe que está estável, e os proventos também bem estáveis. E os dividendos são interessantes, 6% ao ano, acima, puxa, quase acima da inflação, né? Eu não vi quanto foi o IPCA da quinzena para poder afirmar com certeza. Mas se não empatou, pelo menos, perder muito para a inflação você não perderia se tivesse ficado com o Paraná Banco, um banco que em termos do acionista tem ao menos defendido da inflação. Ainda pode vir a gerar um ganho de capital dependendo do movimento do papel, mas nós não estamos olhando isso. Estamos olhando a qualidade de investidor, aquilo que nós recebemos a partir da própria empresa. Colocamos dinheiro na empresa, a empresa nos paga e não o mercado. Isso aqui é a empresa nos pagando o investimento que nós fizemos nela.
Nós não fizemos nelas diretamente, mas a partir do momento que eu tenho a posse do título do investimento que foi feito, eu tenho os direitos daquele título. Então, isso daqui é pagamento da empresa para nós. Isso é geração de riqueza efetivamente. Quando o preço da ação sobe ou desce no papel, na cotação, isso está mais atrelado à transferência do que riqueza do que à geração de riqueza. Ok? Um banco grande. Não é um banco grande, pessoal. É o banco grande, o maior banco do Brasil. Banco do Brasil. Vem uma carreira contando uma história desde 2007, com números gigantes, né? Estamos de 13 bilhões aqui, números muito fortes. Teve um período de contração e agora uma alavancada grande no lucro. Vocês percebem fora da curva, fora do normal, anualizado. Vamos ver como é que se comporta aí o final de 2013. Muito curioso para saber. Os dividendos ficaram elevados, muito provavelmente porque a cotação do papel caiu bastante. Então, 10% de dividendos, uma empresa deste é um número muito grande, interessante. Os proventos aqui também subiram proporcionalmente ao valor do lucro. Então, uma empresa, sim, qual é a ressalva? É uma empresa pública. Está à disposição do governo, está à disposição da política. Então, tem essa ressalva para a gente pensar em investimento no Banco do Brasil. Mas os números que estão no balanço chamam muito a atenção. Números de lucros e proventos. Estes números. Não sei os outros. Como eu disse, inadimplência, provisão, receita de tarifas, que é outra variável importante. Dentro do que a gente está estudando, isso aqui estão aprovando essas empresas. Como assim aprovando, Júnior? Pô, estão passando num filtro. Daicoval 6.3, paga com frequência. Paraná 6.0, paga com frequência. Banco do Brasil 11.1, paga com frequência. São empresas interessantes sobre a ótica fundamentalista para estarmos observando. Ok? Banco Paine 11.8 também, valor elevado. Chama atenção o mesmo processo do Daicoval. Qual é o processo do Daicoval? A gente não identifica com clareza o que neste material, continuarmos estudando, saberíamos o que está acontecendo, mas é uma queda nos resultados consistente, no que pesa ela ter segurado, aqui por 3 trimestres, os dividendos. Mesmo caindo o resultado, ela segurou o pagamento de dividendos e subiu. E agora, né, não teve jeito, regrediu o valor disponibilizado, o valor distribuído em dividendos, até porque a receita não, o lucro já vem caindo e precisa entender o que está acontecendo com o banco aqui. Aonde que esses bancos médios estão sofrendo? O Daicoval está com essa mesma fotografia, queda no lucro e queda nos dividendos. Chama atenção daí para você ir para essa empresa? Ninguém quer investir numa empresa em que você vê em que o dinheiro não está mais chegando, não está crescendo ou está indo embora. Para ela passar a dar prejuízo, é só ela continuar com a trajetória. Então, muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, se não vai acontecer, em algum momento a trajetória vai mudar. Concordam? A gente tem que descobrir o momento em que a trajetória está mudando para aproveitar a empresa num bom momento. Provavelmente um bom momento de compra, inclusive, lá no gráfico, na hora de escolhermos o papel. Dividendos de 11,8. Dividendos elevados. Vamos lá? CEMIG. Mais uma com dividendos elevados frente ao valor da cotação. Quando a gente tem uma empresa que paga tudo em dividendos, vejam, o lucro que entrou é o dividendos que saiu, o payout dela é de 100%. Ou seja, ela não precisa de dinheiro para reinvestir e pode jogar tudo na mão dos investidores. Então, o CEMIG, eu creio que no começo alguém chamou a atenção sobre essa empresa, é uma das tops. Com esse número, eu concordo. É uma das tops em termos de pagamento de dividendos. 10,3 em dividendos. Muito interessante, pessoal. Muito interessante. Vai continuar? Não sei. Difícil? Muito difícil. Mas ela consistentemente distribui dividendos. Não há o que discutir isso. Em algum momento aqui ela foi mais conservadora. Vejam. Distribuiu menos dividendo. E agora está muito agressiva. Está distribuindo bastante dividendos mesmo. Então, quem está com este papel aí há algum tempo, em termos de dividendos, não deve ter o que reclamar.
Não deve ter o que reclamar. Nós sabemos que o papel tomou uma pancada muito feia por causa da 579, da medida provisória do Banco do Governo Federal, e que em termos de valor de cotação pode ser que esteja dando um problema. Mas se você olhar no longo prazo e pensar como investidor, como sócio, deve estar muito contente com o resultado. Até porque esse 10,3 aqui é livre de imposto de renda. Não tem imposto de renda. Muito próximo do que um título de tesouro hoje está pagando. Também livre de imposto de renda. Beleza? Tem bastante empresa hoje, né, pessoal? Vamos passar bem rápido por ela. AES Tietê. Provavelmente a ação está caindo muito forte, porque os dividendos acabam subindo demasiado. Eu vou até fazer um checkpoint nestes números, porque Get, né? Get 3 ou 4? 4. Isso aí, 13,8 está acusando, 13,9 foi o resultado aqui. É um número alto de dividendo, provavelmente porque o papel está muito próximo das suas mínimas, né? Vem caindo há algum tempo, é a AES Tietê. Essa daqui atende ao estado de São Paulo, se não me falha a memória, e vem distribuindo proventos a sua vida toda. Olha só a característica da empresa, né? O lucro e os proventos estão conectados, totalmente conectados. Ela é extremamente generosa na distribuição, por isso que as elétricas, vejam que a CEMIG e a AES são queridas no mercado, por este tratamento com os investidores. Então, os investidores conservadores, os investidores mais tradicionais, aqueles que precisam correr mais, os fundos de pensão, os investidores institucionais, buscam papéis assim que remunerem com uma certa tranquilidade. Vale para dividendos e vale para fundos. Rentabilidade do passado não garante rentabilidade no futuro. Mas, poxa, uma empresa que faz isso já há 6 anos, as chances dela continuar fazendo daqui para frente são grandes. É mais fácil eu acreditar nela do que uma que nunca fez. Ok? Então, sobre estes critérios de lucros e proventos, elas estão aprovadíssimas. Se esse fosse o filtro, seriam todas passando pelo filtro. Até agora, né? Taesa, outra que segue à risca a cartilha das demais. Dividendos em 12,2, e quanto mais a ação cai, mais esse número sobe, mais interessante a empresa fica. Então, quanto mais cair, melhor para se comprar estes papéis, desde que a gente perceba que ela possa manter a sua receita, o seu lucro, a sua receita e os seus pagamentos de proventos. Então, aqui, pagou muito, hoje já está dentro de um critério normalizado, mas não passa aqui uma mensagem ruim em termos de lucro, porque o lucro é crescente. Olha aqui, maior que este, ele vai crescendo trimestre a trimestre. Vão chegar agora os números de 2013, de dezembro, então é uma oportunidade que nós temos para estudar essas empresas e ver se a trajetória dela está firme e forte. Entendem? Para ver se ela realmente está seguindo o caminho do lucro. Qual vai ser o resultado aqui em 2013? Como ela fecha o ano? Assim ou assim? Se fechar subindo, é aquilo que os analistas costumam conversar, né? Vai surpreender positivamente, o papel vai subir. Mas independente do papel, hoje, enquanto investidor, para dividendos, com base na avaliação dos lucros, dos proventos e da cotação atual, a empresa está super interessante, super interessante. Mais uma aprovada nestes critérios. Opa, Unipar. Chegamos uma que claramente, já olhando para o gráfico, a gente já começa a se habituar, né, a forma de observar, e já começa a ficar fácil fazer a crítica. Uma empresa que visitou a zona do prejuízo durante um bom tempo, fez distribuição também de proventos quando pôde, depois entrou no prejuízo e agora voltou à região do lucro e também já distribuiu. Mas ela conta uma história que não passa muita consistência. Isso aqui está mais próximo de um turnaround, de uma mudança de posicionamento, de uma aposta para o futuro. Uma incógnita. Como é que será o futuro da empresa? Mas a história que ela nos conta, e com um yield de 1,4, ela para mim não passaria no filtro que nós elegemos aqui para dizer, ela não estaria apta para nós podermos continuar os estudos nela. Já as demais, até o momento, estariam aptas sobre esse critério de lucros e proventos.
Pessoal, tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Faz sentido? Conseguem ver a correlação, conseguem ver o filtro, conseguem entender a importância desses indicadores para se conhecer uma empresa, para se comprar um papel? Exatamente para aqueles que querem investir conhecendo a empresa, fazendo uma mescla da análise técnica e da análise fundamentalista, para aqueles que querem somar as forças das duas escolas, ou usar somente a escola a fundamentalista, o estudo fundamentalista para tomada de decisão. Então, conhecer isto, se familiarizar com isso é super importante, de forma que você bate o olho e rapidamente você já toma uma decisão, já pensa, opa, essa fica no meu radar, esta sai do meu radar. Afinal, se você tem empresas com números tão melhores, para que perder tempo via análise fundamentalista com empresas com números tão bons? Agora, via análise técnica, especulativo, se isso aqui for um turnaround, essa empresa for um turnaround com boas perspectivas, é outra avaliação, é outro estudo, é outro filtro, é outro critério. Pedido por e-mail, ALL3 Logística, tem apanhado muito aí na bolsa e eu fui olhar os resultados dela, me assustei, porque eu tinha visto isso da última vez que eu tinha consultado, né, tinha visto um número ascendente, falei, bacana, ela deve engatar uma terceira marcha daqui para frente. E na verdade os últimos resultados dela foram pífios, né? Pífios, pífios, pífios. Não é à toa que está apanhando. E isso já demonstra uma certa preocupação. O yield já caiu para 1,2, também não passa no nosso filtro. Então, sobre o critério lucros e proventos, neste ela não estaria aprovada, estaria reprovada para nós continuarmos os estudos só por isso. Lá no gráfico, entre outras variáveis, pode ser que nós encontremos motivos para continuar. Mas se formos a ferro e fogo, já não necessitaria. Itaúsa. Itaúsa é diferente da Itubi. Essa aqui é a holding, que tem outras empresas, inclusive não financeiras, debaixo dela. Se não me falha a memória, Deca. E a Duratex, se não me falha a memória. Uma empresa, só elogios, né? Consistente, com relação aos seus lucros. Lucros na casa dos bilhões, em 4 bilhões e meio, aqui já vai para 5 bilhões. Crescimento nos últimos anos, né? Os 4 trimestres aqui com crescimento interessante. Os proventos consistentes, sempre sendo distribuído. Já comentaram aqui que também é provento mensal, mas eu não entrei no site da Bovespa para verificar isso daqui. Alto a última distribuição e uns dividendos de 3,7. Não são espetaculares, como os 10 que nós vimos agora há pouco, mas aprovam sim por conta da empresa, por conta dos outros números que a empresa apresenta. E a gente sabe quem é o Itaú, sabe quem é a Hold, por isso um voto de confiança é válido. Então, mesmo com dividendos baixos, 3,7 não é muito alto, perde para a inflação, por exemplo. Se você for depender apenas dos dividendos para viver, você vai perder poder de compra, que a inflação vai acabar corroendo. Mas, com certeza, no longo prazo, isso tende a melhorar e o ganho de capital também deve equalizar-se. Então, passaria assim no nosso crivo. Tudo bem? Agora, pessoal, na sequência, Uzi Minas, Gerdau e CSN. Foi um pedido de nós olharmos um pouco das siderurgias na semana passada. E eu quero aproveitar aqui com vocês agora para passar. Então, vamos poder comparar as três, pelo menos visualmente, e olhar, não com essa variável, saber qual é a melhor, qual é a pior. Mas dentro destas variáveis, a gente fazer uma crítica, um juízo de valor e ter uma opinião sobre elas. Uzi Minas já foi uma gigante rentável, bilhões, 3 bilhões até 2009, ladeira baixa, tentou recuperar em 2010, ladeira baixa, está lá na zona do prejuízo, mas com indicações de que vai sair. Vejam que os últimos 3 trimestres aqui, muito devagar ainda, muito timidamente, mas busca a região do 0 a 0, busca a região do 0 a 0. Então, parou de piorar. Daqui, pessoal, vou mostrar. Daqui até aqui, piorou drasticamente. Vejam que foi uma queda meteórica. Siderurgia apanhando muito aqui. Motivos? N motivos, pessoal. Nós conversamos um pouco semana passada, são N motivos.
acabou os proventos, não tinha mais proventos para distribuir e agora começa a reação. Então, Use Minas começa a sua reação agora. Dá para pensar em dividendos? Dá para pensar em investimento? Pelo critério que nós colocamos no início aqui, que nós entendemos ser os critérios, já não dá. Já não dá. Zero. Temos que esperar para ver o que vai vir aqui pela frente, qual a história que ela vai nos contar pela frente. Os resultados vão ser publicados até março. Podemos voltar aqui em sala e estudar novamente, sem problema algum. Bem, beleza? Tudo bem? Muito bem. Use Minas Gerdau. Opa, pelo menos no prejuízo ela não esteve. Não significa que a coisa esteja boa. Esteve 100%. A crise foi dura, recuperou, perdeu de novo e depois de 2012 entrou aí numa situação de perda de resultado, de rentabilidade, de lucros. E agora, o último trimestre publicado, setembro, mostrou uma evolução frente ao trimestre. Pode ser a volta. Uzi Minas está se dando um sinal positivo. Gerdau está dando um sinal de aumento, próximos do mesmo período. Então, o setor pode estar passando aí por um momento de recuperação. Proventos também aumentou, timidamente, mas aumentou. Precisamos ficar super atento para ver se mantém consistente. Se mantiver consistente, acompanhar e ler a empresa, porque pode ser um bom momento. Já viram aquela história de comprar na baixa? Pode ser que hoje seja baixa. Pode ser que este momento seja justamente a baixa dessas empresas e a hora de acreditar nelas. Obviamente, estudar bastante os relatórios de administração. Vamos lá, última do trio aqui. CSN também beijou a lona e teve um prejuízo menor que a Uzi Minas. Ficou entre a Uzi Minas e a Gerdau, concorda? Olha só quando você coloca players para comparar como vai ficando mais fácil. Foi uma queda meteórica também no resultado, muito forte, eu acho, né? Você sai em 3 trimestres, você derruba muito o valor, até chegar no prejuízo. E agora também uma reversão, né? Os últimos 2 trimestres já publicados mostram um resultado positivo, crescente, e aí com distribuição de dividendos acumulados ainda acontecendo. E olha só, o número chega a 8%. Fica super interessante, super atrativo a empresa por conta dessa situação. Provavelmente o papel caiu bastante, a cotação caiu, frente aos proventos, tornou os proventos interessantes. É por isso que os papéis não podem cair muito desconectadamente dos preços dos resultados fundamentalistas, pessoal. O papel pode cair até zero. Olha, se o papel cair demais, olha como é que funciona o raciocínio. Vai ser super importante agora fazer a conexão com o que nós falamos lá no início sobre juros. Se o papel cai demais, o dividendo sobe. Então, se você tiver uma empresa pagando 15% de dividendos, para que você vai investir no Tesouro Direto? Você vai sacar do Tesouro Direto, porque você sabe que o Tesouro Direto está pagando 10% livre de impostos, e você vai comprar este papel porque você está vendo 15% também livre de impostos. E ao comprar esse papel, você faz o quê? Você bloqueia a força vendedora que estava derrubando o papel. Então, o mercado começa a trocar porque o papel fica atrativo. O papel começa a ficar interessante porque os dividendos sobem bastante. Então, o papel pode cair indefinidamente? Pode, mas em dado momento o próprio mercado segura a queda. Por quê? Porque ele faz a conta. Ela está me pagando já em dividendos aquilo que acima do que a renda fixa está me pagando. E eu não pago imposto, e a empresa é boa, vai continuar pagando, por que eu não vou comprar? Eu vou comprar. E ao passar a comprar, eles começam a segurar a queda do papel. Então, essas quedas de papéis de empresas boas, elas têm limite, principalmente quando elas são pagadoras de dividendos. Os dividendos seguram o preço do papel em alguns níveis, em alguns patamares. E faz também com que suba a cotação. Então, olhar os dividendos, olhar os proventos, olhar os fundamentos e entender a relação com o preço é muito importante. Fala, Júnior, mas o papel foi lá no chão, está valendo quase nada. Está pagando dividendos? Tá. Então, pode sim valer ainda a pena comprar, mesmo em tendência de queda, por conta dos dividendos. Obviamente, sempre estudando todas as variáveis. Entende a relação de conhecer juros? Quem não estuda juros, não sabe a referência de mercado, não pode tomar decisões iguais a essa.
vai tentar ganhar 30% ao mês na renda variável e no ganho de capital, e deixa passar a oportunidade de ganhar 30% ao ano com segurança, sem impostos e tranquilidade. Ferbasa, vamos lá, última. Também é do setor, tá? Acabei comentando que eram só as três, mas a Ferbasa também é do setor. Bem pequena. Veja que ela não fatura nem, o lucro dela não é nem 1 bilhão, 320 milhões na época das vacas gordas que ela teve em 2009. Depois disso, uma queda abrupta, muito provavelmente pela crise, uma retomada e outra queda. Essa daqui pode refletir com mais clareza o que o setor todo sofreu, porque esta retomada e queda a gente praticamente viu levemente em todas as demais, né? na Gerdau, na Uzi Minas e na CSN. Na Ferbasa ficou mais limpo de ver. Os proventos continuaram quase que intactos, né? Teve uma queda aqui, mas aqui continuaram quase que intactos e firmes, fazendo com que a empresa se tornasse ainda pagando os seus acionistas. Mas a trajetória de queda ainda está muito evidente, de lucro dela está muito evidente, ou seja, a perspectiva dela deixar de pagar dividendos é grande. Então, não é grande, né? Mas existe essa perspectiva. E se existe essa perspectiva, você, em dado momento, não vai ter esse yield que está aparecendo aqui. Então, Ferbasa, apesar de lucrativa, apesar de não ter dado prejuízo nenhuma vez, apesar de ter distribuído proventos em todo o período, o fato do yield estar baixo e o fato dos lucros estarem caindo faz com que a gente fique exigindo mais estudos para continuar a investir o nosso tempo neste papel ou nesta empresa. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 empresas, 14 lucros, 14 proventos, 14 dividendos que nós tivemos oportunidade de conhecer aqui nessa última meia hora. Quer dizer, quase que 2 empresas por minuto, o que é uma quantidade bacana de informação, uma quantidade interessante e que eu acho que maximiza o tempo de vocês, faz com que o tempo de vocês seja bem utilizado. Vocês pararam na terça-feira para estudar, a gente quer que isso seja proveitoso para vocês. Pessoal, valeu! Foi uma aula diferente, uma aula que vai evoluindo nos conceitos. Eu imagino que muitas dúvidas devem ter aparecido. Vou voltar aqui no chat para aquele nosso bate-papo final, nossa conversa que nós sempre temos aí para tirar algumas dúvidas. A Celso tinha comentado, ó, CEMIG são as tops e pôde perceber que é Júnior. Pode comparar BBDC com o YouTube neste quesito? Posso, podemos colocar o Itaú na próxima, vou anotar aqui. Peço que vocês sempre mandem um e-mail para nós, atendimento@equipetrader, para nós podermos aqui agendar os estudos de vocês e nos organizarmos aqui, até para o pessoal me ajudar. Então, sempre que vocês quiserem, manda um e-mail para nós, tá? atendimento@equipetrader.com.br. Semana que vem a gente faz esse mesmo estudo do Itaú, olhando os mesmos quesitos. Até porque eu gosto sempre de trabalhar 2 aulas, 2 auditórios no mesmo quesito, para a gente fortalecer o entendimento e ver outras empresas, outros comparativos. Talvez na próxima, empresas agora talvez não tão lucrativas, empresas mais novas, quem sabe. Novo trader, Júnior, você já encontrou muitas inconsistências no site fundamentos.com.br. Outro dia estava verificando a liquidez corrente da Biase e outras construtoras e a máxima de liquidez e os valores não batiam com a realidade, nem eles em outros sites. Realmente é um problema que a gente está exposto a usar bases já tratadas. Eu usei aqui pela facilidade gráfica e por ser uma visão de anos. Se tiver uma ou outra inconsistência, ela acabava sendo não muito relevante. Mas o novo trader chama essa atenção e eu falo isso com frequência. É difícil tratar base de dados, então sempre melhor pegar da fonte lá no site da Bovespa e no site da CVM para termos certeza dos nossos estudos. Novo trader, obrigado pela oportunidade que a gente tem de chamar atenção para esse tema, pelo seu comentário. Teve lucros não recorrentes com alienação ao BBSE. Você deve estar fazendo um comentário sobre o Banco do Brasil, porque Banco do Brasil seguradora. Isso fez com que aqueles... Obrigado pela contribuição. Pessoal, vamos resgatar o tema aqui, porque a contribuição enriquece. Ele está dizendo, ou pelo menos entendo que isso que seja informação, que os lucros são lucros não recorrentes em função da alienação da
Banco do Brasil Seguridade, por isso desse resultado excepcional no Banco do Brasil. Faz sentido, é na mesma época, acredito que a contribuição foi muito relevante aí para a nossa aula. Ok, deixa eu só voltar agora para o auditório. Um minuto. Do. Aqui, perfeito. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Júnior, se especulo o ativo, mas no fim do dia fico posicionado mesmo assim, eu tenho direito aos dividendos? Essa dúvida surgiu essa semana, há uns 15 dias no escritório. Para você ter direito aos dividendos, você tem que passar pelo menos 3 dias com um ativo. Você tem que estar com ele até na posição de liquidação. O Hamilton tem, se não me falha a memória, um texto ou um artigo publicado em um dos nossos blogs. E a gente pode te passar. Se você quiser, manda um e-mail para nós, Soares, com essa dúvida no nosso atendimento @ Equipe Trader, que a gente te diz certinho as datas em que isso acontece. Valéria Caetano, um prazer tê-la aqui. Tudo bem com você? Legal, semana passada eu lembro de tê-la visto e agora está aqui novo com a gente, bacana. Júnior, a maneira de calcular o stop na análise fundamentalista é diferente comparando? Sim, é diferente. É diferente, tá? Não é muito diferente, mas é diferente. Por quê? Principalmente que eu utilizo muito gráfico mensal, então o stop fica realmente muito longo, muito esticado quando eu olho para um gráfico. E eu também procuro reposicionar ele a cada 3 meses, toda vez que eu faço um estudo daquela empresa. Publicou um balanço, eu vou estudar novamente e vou ver se os meus critérios ainda estão de pé e se eu devo ou não manter os meus stops. Então, é diferente. Eu procuro utilizar também análise gráfica para definir os stops, alguma resistência, perdão, algum suporte que me identifique isso. Mas, basicamente, na hora que a gente compra na análise fundamentalista, a gente está comprando o fundo, muito próximo do fundo, ou numa posição em que você está vendo uma reversão. Ok? A gente pode conversar mais sobre isso, Valéria, especificamente sobre isso numa próxima aula, para dar detalhes e mostrar, talvez, como a gente faz algumas definições. Muito pertinente a sua pergunta. Ó, Celso, e quanto ao vazamento das informações do lucro? Isso aqui é o que mais acontece, né? Você vê o papel se mexendo antes da publicação. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Isso mesmo, Duratex, no grupo lá da Itaúsa. É a Eli Queiroz, se não me engano. Talvez tenha mais essa empresa lá também. O Hamilton Ribas aqui dando uma sugestão para nós. Duratex, Eli Queiroz, Itautec, Itaú. Olha, a galera aqui é fiadíssima. As 4 empresas que formam o conglomerado Itaúsa. Ok? Obrigado, beleza. Júnior, Oi BR, Oi BR Telecom. Telecom, podemos aí falar para a semana que vem. O que vocês acham? Nós falamos de... semana passada foi... Essa semana foi sobre usinas, sobre siderurgia. Semana anterior nós falamos sobre celulose. E essa semana que vem nós podemos falar sobre telecom, se vocês estiverem de acordo. Dúvida: Tesouro Direto paga 10 livre de impostos? Quais os riscos? Nenhum. Risco nenhum, porque o governo é o garantidor. Se o governo garante a poupança, quiçá o Tesouro, que é ele mesmo o detentor do título. Então não tem risco, só se o país quebrar, que você não recebe. Como ter acesso ao investimento do Tesouro Direto? Muito fácil, muito fácil. Inclusive você pode começar com R$ 80. Abre uma conta na nossa corretora, através da HR Investimentos na Rico, um cadastro igual a uma conta de banco. Você pode fazer a compra pelo seu home broker, inclusive. Pode fazer compras programadas mensalmente. Quero comprar todo mês Tesouro Direto. R$ 100, 150, 300, 400. Eu não quero fazer previdência, Júnior. Eu sei que é importante, mas eu vou fazer minha previdência. Eu vou comprar meu título de renda fixa. Eu vou lá e compro todo mês R$ 300 de Tesouro Direto. Não tem problema. Programa no seu home broker lá, investimento programado, e faz a sua, escolhe o título. Hoje, sim, está pagando mais do que 10% livre de impostos e taxas. O Hamilton comentou comigo hoje que nós vimos um Tesouro Direto que parecia que estava a 13%. Eu vou até olhar Tesouro para ver se é isso mesmo. Pessoal, o Hamilton está aí na sala para nos ajudar nessas questões. Ok? Tesouro Direto. Preços e taxa dos títulos. Tan, tan, tan. Maximiza. 13%. Realmente, pessoal, olha aqui. Título do Tesouro já está batendo 13% ao ano.
sinal que o mercado está arisco com o Brasil. Título pré-fixado 13% ao ano. Para quem não sabe, compra um título que vai resgatar R$ 1.000, está pagando 701, 616 e 823. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em um auditório, mas podemos voltar a falar novamente se vocês quiserem. Quando a gente aplica os custos, tira o imposto de renda, mais as taxas, e colocamos isso numa calculadora, nós temos hoje aí a perspectiva de ganhar até 10 e pouquinho por cento líquido. Uma rentabilidade extremamente interessante, pessoal. Extremamente interessante. Ok? Respondida a sua pergunta? Espero que sim, colega. Ótimo, muito bom. Claro que valeu, valeu. Obrigado. O feedback da pergunta se tinha sido bacana a aula. Pode deixar o link, se puder deixar o link, pois gostaria de apreciar esse estudo. Vou colocar no nosso canal do YouTube. Assim que a gente processar o vídeo, eu coloco no nosso canal do YouTube. Ok? Pode ficar tranquilo que a gente vai colocar lá. Você vai poder pegar o começo do estudo. Valeu o feedback, Júnior, obrigado, Júnior demais, muito boa palestra, obrigado a vocês. A Ciel também paga bons dividendos, paga sim, nós falamos da Ciel há algumas semanas, né, sobre outros critérios, inclusive eu fiquei espantado positivamente com a margem dela. Então ela deve pagar bons dividendos, que eu já vi isso, e talvez seja uma boa para estar no radar da gente aí. Acho que essa pergunta está repetida, já conversei sobre isso, mas se não ficou alguma dúvida, por favor, mandem um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br. Valeu, Júnior. Júnior, não entendo como os grafistas não dão bola para os fundamentos. É estilo, Celso. Isso aí é perfil. E também é uma maneira de você limpar a sua mente. Porque se você trabalhar a análise técnica lá, como ela manda, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, segundo o seu método, a estatística joga a seu favor. Você vai acertar mais de 50% das vezes e fazendo isso vai ter rentabilidade. Então, não olhar os fundamentos é parte da estratégia mental da pessoa, mas para quem tem aquele sangue frio de ficar entrando e saindo, seguindo a análise técnica, pô, ela limpa a mente. Como eu não fico entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, eu faço uma mescla das duas condições. Eu olho uma empresa, porque se eu entrar errado numa empresa boa, as chances de eu ter prejuízo diminuem bastante. Ok? Mas é perfil. Eu entendo os colegas grafistas puristas, da mesma forma que eu entendo os fundamentalistas puristas, que não olham para o gráfico. Ok? Eu já sou uma pessoa um pouquinho mais flexível. Eu já olho um pouco, uso o melhor dos dois mundos. Valéria aqui nos prestigiando, obrigado. O Hamilton confirmando os 13% que a gente acabou de consultar aqui. Tesouro direto apenas através de uma corretora. Esse apenas aqui eu não tenho certeza. Eu não sei se é somente através de corretora. Acho que bancos também podem dar acesso. Mas banco tem tarifa de abertura de conta corrente e eu vou te dizer que corretora seria uma opção muito fácil, barata e segura para você acessar o Tesouro. Eu recomendo realmente que você converse com o Hamilton aqui para... o Hamilton está até respondendo. Ó, também é possível pelos bancos, mas fique de olho, pois as taxas... mesma coisa que eu acabei comentando sobre os custos. O banco acaba sendo um pouco mais caro do que um especialista no assunto, que é o caso de uma corretora. Ok, pessoal? Para finalizar, e quem ficou até agora vai ganhar um presente, vai ganhar um brinde. Ok? Vai ganhar um brinde para quem ficou aí até agora, online. Ok? Vou colocar aqui no chat um cupom de desconto da Equipe Trader. Ok, vamos ver se foi. Não tô vendo, não vejo o post, não vi. Ok, está aqui o post, vou colocar novamente. Coloquei novamente. Este código que está aí é um bônus de desconto. Ele dá um desconto de R$ 89,00 para quem for as duas primeiras pessoas que comprarem o meu curso de estudos fundamentalistas no site da Equipe Trader. Este curso aqui, ó, que tem um pouco de finanças pessoais, um pouco de tesouro direto, um pouco de juros, balanço patrimonial e DRE.
Não tem essa aula de hoje de lucros e proventos, para você ter uma ideia. Essa aula aqui foi bem inédita mesmo, mas tem um estudo de DRE para você montar a sua planilha de indicadores. Então, acaba saindo por R$ 200, mas só tem somente para as duas primeiras pessoas que usarem o cupom de desconto. O cupom de desconto, esse código que eu passei, ele atende duas pessoas, duas compras. Os primeiros a chegarem na loja e comprar vão conseguir usar o cupom. Após isso, quem tentar não vai conseguir usar o cupom. Esse cupom só os dois primeiros. Então fica aí como se fosse um presente do amigo que dá R$ 89 de desconto para vocês aí pela participação, pelo fato de ter ficado até o final da palestra. E semana que vem vou fazer novamente. Quem ficar até o final com a gente aqui, firmes e fortes, prestigiando, vai ganhar mais um cupom de desconto, talvez para um outro curso ou para um outro material, ou até talvez um curso completo, gratuito. Ok? Pessoal, meu último convite é participem da Equipe Trader através do seu cadastro, do nosso encontro diário, todos os dias 17h30, e do nosso curso de Day Trade também gratuito. Vem aqui estudar com a gente, estudar. Nunca é demais, dia 30 às 20 horas, inscrições abertas, participe conosco. Prestigiem a HR Investimentos, a Milton Ribas, que está aí na sala conosco aí na terça-feira nos ajudando. Abrir uma conta corrente conosco. A HR assessora a clientes da corretora Rico Investimentos, um home broker excelente, que você vai gostar, é o que a gente utiliza aqui. Recomendamos, indicamos porque gostamos e porque é bom. Senão não faríamos isso, porque senão vocês ficariam chateados, poderíamos ter clientes insatisfeitos. E não é o caso. Nós aqui temos tranquilidade em oferecer pela alta qualidade do serviço. Agradeço ao Gustavo pela oportunidade de estar aqui novamente, ao Hamilton Ribas que está aí nos apoiando e pelo espaço que cedeu a análise fundamentalista, e a todos vocês que ficaram até esse horário. Um forte abraço, até semana que vem, pessoal. Boa noite.